Seus olhos que são muito gentis, como sempre. Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Miranda e quem está aqui do meu lado é o professor Jorge Godoy. Tudo bem, professor Jorge? Insighté a todos, boa noite aí para todos, boa noite, Ed, boa noite aí, todo mundo esticando está acompanhando, a galera que vai ver isso daqui para frente. Vamos continuar essa pegada aí, Ed? Vamos sim. Só lembrando aqui que nós estamos juntos nesse segundo seminário Arte para Que Te Quero, junto da segunda parte do nosso workshop que começou sobre cultura de resistência e arte como movimento político, para hoje a gente fazer um desdobramento disso, falando sobre campanhas publicitárias e marketing digital. Isso só foi possível graças ao apoio da Secult4, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, por meio da Lei Aldir Blanc, nos possibilitou estarmos juntos aqui, e não só isso, a gente também desenvolveu toda uma série de episódios numa incrível temporada chamada Fortaleza, Cidade Criativa. A mais nova temporada do Esticando a Baladeira, que em 6 episódios desdobra esse tema das cidades criativas, falando sobre periferia, falando sobre a arte feita pelas pessoas e para as pessoas de Fortaleza, falando sobre as várias fortalezas que existem e falando sobre mais um bocado de coisa legal, como a gente vê em Fortaleza. Não, professor Jorge? É isso aí, sem contar que como a gente não tem limite, né? A gente ainda, além desses 6 episódios, além dessas 2 transmissões ao vivo que a gente está fazendo aqui do nosso workshop, né? Do Seminário Arte para Que Te Quero, também tem artigos escritos pelo professor Ed, querido professor Ed, que estão lá no nosso site também, e são artigos muito interessantes, que valem muito, muito a pena mesmo. Primeiro porque é muito difícil ser simpático só escrevendo, sabe? Mas o Ed tem o dom, né? Isso aí é que é legal. A gente eu queria ter esse carisma na escrita. Mas a minha escrita é um pouco mais agressiva. Eu preciso de mais amor na minha escrita. Mas eu preciso deixar claro aqui que esse artigo foi escrito em parceria com vocês, porque os artigos são resultado dos episódios da terceira temporada do Esticando a Baladeira, os 3 primeiros episódios, e ele foi escrito a 4 mãos, porque o professor Leandro Maciel também passou por lá e deu suas excelentes contribuições. Então, o primeiro artigo fala sobre como não é possível a gente perceber a criatividade como algo isolado, não somos criativos sozinhos. O segundo fala sobre criatividade e a questão ambiental. E o terceiro fala um pouco sobre criatividade e política. Confira todos esses artigos no esticanabaladeira.com.br, como a Eugênia acabou de escrever aí para vocês na tela. Olha aí que maravilha. Ai, é maravilhoso. E antes disso, a Eugênia estava pedindo para a gente lembrar para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Entre em qualquer rede social aí que você pense. Não, mentira, não é qualquer uma não, que existem muitas redes sociais pelo planeta. Mas eu acho que sem contar as russas, as chinesas, eu acho que a gente está nas outras. Eu acho que um grande exercício de criatividade, inclusive, seria esticar no TikTok. Seria uma loucura. Uau! A gente pode pensar nisso. Eu acho que seria uma loucura. É uma ferramenta que a gente devia testar. Mas é uma ferramenta de síntese, né? De síntese visual. Assim como o Twitter é a síntese textual, a do TikTok realmente é um desafio maior ainda. Mas se você quiser encontrar a gente, então, nas redes sociais, que são mais comuns para o público brasileiro, você procura @esticandoabaladeira, tudo junto. @esticandoabaladeira, tudo junto. Exceto no Twitter. O Twitter a gente está esticando a balade, porque não cabia, só por isso. Beleza? E outra coisa, todos os podcasts ainda, se você só digitar Esticando a Baladeira no Google, a gente tem a sorte já aí de ter conseguido ranquear o suficiente para que acho que na terceira resposta ali já aparece o botãozinho do play do próprio Google Podcast, no Google mesmo. Você já ouve, você nem precisa... Na pesquisa orgânica? Em campo nenhum, Olha aí, rumo ao primeiro link. Estamos quase chegando lá. Não, o primeiro link já é nosso, é que o terceiro já é o nosso podcast, entendeu?
Ah, perfeito! Tá. O negócio tá doido, bicho. Então, eu acho que a gente escolheu o nome certo, deve ser. Foi. Já falei sobre a nossa temporada, então, Jorge, já falei sobre as nossas redes sociais, já falei sobre o apoio da Secult-For, Secretaria de Cultura de Fortaleza, por meio da Lei Aldir Blanc. Tá faltando falar mais alguma coisa? Cara, eu acho que não. Talvez, se for só para dar um disclaimer aí, quem for um marinheiro de primeira viagem e entrar no feed lá do podcast, né, no feed do Laboratório Criativo, vai encontrar uma ruma de podcast, né? E talvez isso possa dar uma bagunçada, mas é que, na verdade, todos os projetos de podcasts que o Laboratório desenvolveu até hoje estão todos no mesmo feed, né? Então, a gente tem o podcast principal, que é o Esticando a Baladeira, que é o que faz parte desse projeto que é fomentado pela Lei Aldir Blanc, que ele tem 2 temporadas fechadas, a terceira está em andamento, e a gente interrompeu a terceira para fazer o lançamento dessa especial aqui, mas a gente ainda tem os podcasts que são os projetos pessoais, né? Então, a gente tem o Tal Simples Quanto Isso, a gente tem o Garatuja, Você trabalha ou só dá aula do professor Jorge Godoy, e o Histórias Possíveis para Títulos Prováveis, ou será Histórias Prováveis para Títulos Possíveis? Não sei. Esse é comigo e o professor Leandro, e de vez em quando o Jorge aparece, de vez em quando o professor João Vilney também aparece. Daqui a pouco o João vai aparecer também. Massa. É isso aí. Então é só para não estranhar, que você vai chegar lá e vai ter uma posição: o que está acontecendo? Esses caras. Isso. Ô Jorge, mas eu acho que é perfeitamente compreensível, visto que a gente se propõe como um laboratório de criatividade. Então é óbvio que a gente não ia ficar fazendo sempre a mesma coisa e a gente ia experimentar. A gente ia tentar alguma coisa diferente. E foi o que a gente fez. Talvez valha a pena a gente dar uma organizada, mas a gente não vai parar de produzir novas ideias. A proposta é essa. Não tem nem perigo. Que nem a gente já falou, isso aqui é a nossa terapia. Bom, então, sem mais delongas, a gente já está aqui só dos disclaimers, a gente já foi lá para os nossos 7 minutos. É importante, então, relembrar o que foi que a gente fez ontem. Para você que está chegando aqui do nada, acessou agora, apareceu aí uma postagem para você no Facebook, você resolveu clicar porque você é nosso amigo, ou então você segue a nossa página, e aí você está vendo, a gente está falando disso agora. O que a gente está fazendo? Hoje é o segundo dia do segundo seminário Arte Pra Que Te Quero, e esse seminário é composto por 2 oficinas, na verdade são 4 oficinas e workshops que tratam sobre cultura de resistência, arte como movimento político, campanha publicitária e marketing digital. A gente misturou tudo isso em 2 grandes conversas, em que eu e o professor Jorge, a gente faz esse bate-bola aqui para tentar tornar a coisa dinâmica, mas a gente traz um pouco do conteúdo que está nas nossas pesquisas e dos nossos trabalhos. Beleza? Hoje é o segundo dia. Ontem a gente falou sobre cultura de resistência e eu me dediquei a trazer alguns exemplos que falavam sobre decolonização e descolonização, e falei um pouco sobre o conceito de cultura também. Para quê? Para que a gente tivesse as armas, para que a gente tivesse munido para a proposta que a gente vai tentar desenhar hoje, que se baseia na ideia de a construção de uma campanha publicitária para disseminação, para divulgação digital, né? É isso, né, Jorge? É isso aí, Ed. E no meio desse caminho todo, a gente percebeu que muito da nossa audiência, ela tem aí uma predileção pelo tema da criatividade, sem dúvida. Ela também se alinharia muito com esse discurso decolonial, por mais que talvez ela não tivesse ainda se apropriado do termo acadêmico, né? Mas uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas ninguém sabe muito bem, é de fato como é que eu começo então a fazer isso dar certo, né? Porque tem uma mística muito grande sobre as diversas relações, né, das mídias tradicionais, de que se eu preciso fazer uma campanha eu tenho que investir muito dinheiro, que no digital eu preciso de uma agência para me ajudar, e é claro que tudo isso faz sentido e é claro que é verdade, mas não é só isso, né? Existem inúmeras pessoas aí que estão conseguindo alcançar o seu engajamento sem grandes investimentos ou necessidade de contar com
com profissionais assim logo no início e por aí vai, justamente porque ela soube entender, talvez, o grande foco da nossa fala aqui hoje, que é a importância da produção de conteúdo, né? Sim, sim. E tem tudo a ver com o que a gente faz, afinal de contas, nós produzimos conteúdo que vai principalmente para a internet, né? Somos acadêmicos também, somos professores, mas enquanto pesquisadores a gente produz um trabalho que também vai para a internet, no final das contas, mas que é feito para ser publicado, disseminação de pesquisa, que demora muito mais. Então, tem coisas que eu estou escrevendo agora que só vai ser publicada a partir de abril e por aí vai. Mas, principalmente, enquanto laboratório criativo, a gente produz conteúdo para a internet, né? O que a gente tem hoje, na sua maioria, são podcasts, alguns vídeos e alguns artigos também. Isso mesmo. Mas o que é interessante pensar é o seguinte, por que todo mundo acaba caindo não, né? Todo mundo deveria, ou poderia, ou a gente recomenda que acabe indo para a produção de conteúdo? Porque a gente tem uma lógica hoje que você não é ouvido mais se você não tiver um pouco de credibilidade, né? Pelo menos um pouco, sabe? Nós, enquanto professores, a gente bem sabe que o fato de estar lá na frente sendo professor já não está dizendo muito mais coisa, não, né? Isso daí já é uma coisa passada e até certo ponto eu até acho interessante mesmo esse professor não ser mais investido dessa autoridade suprema. Mas como é que eu posso dizer isso? Para que esse professor, ou para que essa pessoa, para que esse profissional consiga uma certa credibilidade, ele precisa contar para as pessoas a maneira como ele pensa, né? Então, mais do que... Ele tem que se colocar, né, Jorge? Tem muito isso, eu percebo isso que na produção de conteúdo, parece que há... Normalmente, o público que consome conteúdo online espera que as pessoas que estão produzindo esse conteúdo falem um pouco sobre si. Sim. Parece que as pessoas têm essa necessidade de se identificar com essa pessoa, ou pelo menos de conhecer um pouco mais sobre a vida, às vezes até pessoal dessas pessoas, não é isso? É isso mesmo. A gente até vai ver mais para frente aí, mas tem uma boa analogia que a gente pode pensar, né? Que quando a gente pretende ter um relacionamento com alguma pessoa, né, esse relacionamento amoroso nesse sentido, se a gente, por exemplo, então agora eu estou solteiro e ninguém vai me segurar, eu vou para balada, né, e vamos lá entender como é que esse negócio funciona, na hora que chegar, eu tenho que chegando, aí vem diversos sábios, né, te dando várias dicas de como ser aí esse tal pegador, enfim, mas na hora que você chega na balada e você chega numa garota, um garoto, qualquer coisa do tipo, e diz, e aí, vamos fazer alguma coisa? A gente tem uma conversa. Pode até ter ou não ter, tem ali um momento de rejeição ou não, sabe? Mas se você chegar também falando, vamos casar, vamos namorar, a pessoa vai olhar pra tua cara e vai falar, quem é você, doidão, né? Eu quero muito saber onde é que esse exemplo vai dar. Segura essa bronca. Sendo que, normalmente, esse relacionamento, para fazer sentido, muitas vezes, quando dá certo, você pode até já dizer sobre isso, né, Ed? Se você nunca conheceu a pessoa, normalmente um jeito de dar certo é começar conversando sobre coisas que você conversaria para tentar ser amigo dessa pessoa. Né? Então você começa a conversar com essa pessoa sobre os seus gostos, os seus costumes, a sua rotina, algumas opiniões, às vezes você segura umas e leva outra, naquele medo de tentar, né, também não exagerar, mas há meio que uma progressão natural desse relacionamento, sabe? E isso vai indo aos poucos até que, então vamos finalmente marcar um encontro, vamos dali mais um próximo encontro, agora vamos apresentar para a família, e aí depois... Eita, que deu uma luz boa agora. Olha que maravilha! Olha aí, Jorge foi iluminado. Foi, não é? Obrigado, Aline. A Aline salvou. Enfim, esse relacionamento vai indo até a hora que finalmente acontece o namoro e depois acontece o casamento, e por aí vai, se for o caso, enfim, né? Tudo isso estou falando por quê? Porque essa analogia não fui eu que inventei. Quem inventou foi um autor que é muito conhecido, né, pelos marqueteiros de hoje em dia,
que chama Seth Godin, e ele tem um livro que a gente vai esperar aqui, que a gente vai conversar sobre ele um pouco mais, sobre esses conceitos, que chama Marketing de Permissão, que ele compara que essa primeira postura do pegador doidão aí é uma postura que é equivalente ao marketing tradicional, né? E isso seria o quê? Você está ali na tua TV, e de repente alguém fala, compre, faça, eu sou o melhor. Você vai ser um doido de não perder essa oferta. É muita arrogância para pouca coisa, né? Eu nem sei nada sobre você, eu não sei como funciona, e você já está querendo se vender desse jeito. Não é assim que funciona. Na verdade, você gasta muita energia para fazer isso, e a sua taxa de rejeição acaba sendo muito grande, né? Então, um cara com esse discurso maluco, ele pode rodar uma balada inteira e não conseguir nada, tá entendendo? Sim. Sendo que, se ele for uma pessoa, sei lá, um pouco mais normal, eu não digo, mas, enfim, menos, né? Um pouquinho mais com o pé no chão, talvez os próprios amigos comecem a falar, pô, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo que parece que tem a tua cara, que não sei o quê, e as pessoas meio que naturalmente começam a querer lutar pela sua causa. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, acho que sim. Então, o que ele está querendo dizer? Olha aí, Léo, é isso mesmo. Obrigado, Leonardo, obrigado, faz sentido. É isso aí. Mas essa pessoa, esse marqueteiro ou esse pretendente a se desligar da solteirice, ele agora um pouco mais tranquilo, ele vai construindo um relacionamento pouco a pouco. É um relacionamento que você parte de um completo estranho, se transforma num amigo, gera uma certa credibilidade, vai aumentando esse nível de privacidade, né? Você vai acabando pedindo permissão para entrar um pouco mais na vida dessa pessoa, até a hora que chega um determinado momento que você faz determinadas ofertas e a pessoa entende que faz sentido para ela, porque ela já tem uma confiança em você, né? Esse caminho seria basicamente o que o marketing digital de hoje pretende, né, e faz muitas vezes, esse mecanismo de construção de credibilidade. Excelente, Jorge. Você que está acompanhando a gente, imaginava que o professor Jorge ia falar sobre pegação para poder discutir sobre marketing digital? É a loucura que a gente faz, né? Me permita fazer um acréscimo aqui, Jorge. Quem se interessou pelo livro do Seth Godin, como é que chama o livro? Chama Marketing de Permissão. Pronto. Quem se interessou pelo livro, dá uma olhada na Bibliotecando, a biblioteca com os livros e referências do Esticando. Você vai no site esticandabaladeira.com.br/bibliotecando, ou então só procura Bibliotecando Esticando a Baladeira que você vai achar. É isso aí, Ed. Tem lá uns links que, se você comprar por esses links, ajuda a gente, porque vem uma comissãozinha da Amazon para nós, né? Então, agora, toda ajuda é bem-vinda. Obrigado, Eugênia. A Eugênia colocando aí o link para vocês olharem. Gente, então, peraí. Jorge, deixa eu ver se eu entendi. Então, você está me dizendo, usando um excelente exemplo da pegação, que o marketing digital procura hoje é construir esse relacionamento, esse exemplo que eu estava falando, que as pessoas sentem a necessidade de se relacionar com quem está produzindo conteúdo. Para construir esse relacionamento, o marketing de permissão procura criar motivos, criar conexões a partir dessa ideia de que o jeito como ele comunica abre essas possibilidades. É como uma pessoa que chega para conhecer outra e se preocupa em falar sobre, inicialmente, coisas que podem gerar interesse, coisas que despertem algo que elas têm em comum. É por aí, não é isso? Para que a pessoa se sinta à vontade para começar a ouvir mais e para querer saber mais sobre essa pessoa. É uma paquera mesmo. Cara. E o que é interessante no meio de todo esse processo, vamos pensar aqui, é claro que tem pessoas, cada pessoa entende o que é melhor fazer da vida dela, ainda mais nesse exemplo, né, que seria relacionamento amoroso. Mas se a gente for pensar no investimento de energia, né, de uma pessoa que vai para a balada todo fim de semana e ataca várias pessoas, ataca, né, no bom sentido ou não, enfim, não sei, mas várias pessoas para conseguir um relacionamento que pode ser provavelmente efêmero ou pode estar relacionado a apenas
alguns atributos, que seja, no caso, a beleza, ou qualquer coisa do tipo, afinal de contas, ele nem teve tempo de se apresentar e de se conhecerem, né, de forma mais profunda. O outro paralelo, a gente percebe que há um investimento de energia menor, embora você invista mais numa mesma pessoa, tá entendendo? Então, é meio que parar de atirar para todos os lados e ter vários relacionamentos efêmeros e começar a se preocupar em entregar um pouco mais de energia para esses relacionamentos que você está querendo construir, que são um pouco mais profundos e duradouros, tá certo? Jorge, peraí, você está me dizendo então que o marketing de permissão se baseia no comportamento de uma pessoa sensata na hora de conhecer outras pessoas, é isso? Cara, basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu não conseguiria descrever melhor. Tanto é que, por exemplo, principalmente nessa época de pandemia, o que a gente viu muito foi essa lógica de que você está rolando pelo Instagram ali e, de repente, alguém tem um e-book para você, ou tem um curso gratuito, ou tem ali, né, alguma produção, ou tem não sei o que lá. E isso é uma estratégia que acabou sendo até, de certa forma, a palavra talvez não seja melhor, mas vulgarizada, né? É essa lógica do marketing de permissão. Mas ao invés de esperar todo esse tempo de relacionamento, eles tentam encurtar o máximo possível, né? Então... Caraca, Deus, tu me fez lembrar de um exemplo que eu descobri hoje. Eu não sei há quanto tempo está rolando isso, mas desde que começou a ser implementado a chave Pix no Brasil, parece que rolaram alguns casos, tu já ouviu falar disso, das pessoas utilizando a chave Pix para paquerar, para se chegar nos outros. Eu achei incrível, a pessoa manda centavos, aí quando a pessoa, na mensagem, ela diz: oi, tô te mandando aqui 2 centavos, que tal a gente se conhecer melhor? Pois é, e o pior de tudo é que parece que já tem um problema aí rolando, que o Banco Central não sabe muito bem o que fazer, porque já tem algumas empresas de marketing, até esqueci o nome, de marketing tipo de mala direta, né, por assim dizer. E é muito mais barato você pagar 1 centavo por um Pix do que você pagar o disparo em massa de SMS ou de e-mail, entendeu? Caraca, a galera tá usando a chave Pix para disparar. Já estão querendo, e o Banco Central já disse que não tem como bloquear, porque ele está te dando dinheiro, velho. E o máximo que você pode fazer é bloquear o acesso às mensagens. Então você só vai receber o dinheiro e não vai sequer assim, ser incomodado pela mensagem. O que ainda assim vai ser mais barato. Só que é uma pessoa que está apostando na loucura, né? Está disparando SMS para quem quiser pegar, tá entendendo? É tipo, o cara tá metendo o dedão para cima aí no Tinder dele aí o tempo inteiro, entendeu? Ele tá dando sim. Eu soube que já usaram o LinkedIn como Tinder, mas usar a chave Pix como Tinder, para mim, foi incrível. Foi incrível. O LinkedIn como Tinder é conhecido também como assédio, né? Assim, em determinado momento, é uma relação profissional que o cara tá querendo ali descobrir, né? Tá querendo, eu preciso de uma secretária que seja também acompanhante. Isso aí tem vários anúncios de vaga, né? Mas enfim, é mais para tentar explicar no meio de todo esse caminho que hoje em dia, se a gente for pensar em estruturar uma campanha, a gente tem que estar preocupado com essa lógica de uma troca. Então, que troca seria essa? Quando eu estou pensando em uma lógica de produção de conteúdo, eu troco a minha privacidade pelo seu conteúdo. E o que eu chamo de privacidade nesse momento? Por exemplo, quando eu eu baixo um e-book. Opa, o Leonardo Macedo, que também é professor da Unifanor, onde o Jorge também trabalha, está dizendo o seguinte: cuidado, não é só ter a permissão, precisamos saber onde, como, quando e para quem pedir permissão. Exatamente. Muito bem colocado, Leonardo, obrigado. Exatamente. Acho que o Jorge ia falar sobre isso, né, Jorge? Sim, não, mas vamos que vamos, Léo. Me ajuda aí nisso daí também, que eu sei que tu também acaba bom disso aí. O que acontece? Eu até dei uma perdida aqui, mas... Você está falando sobre o relacionamento, a construção do relacionamento. Isso. Então, assim, na hora que, por exemplo, eu vou baixar esse e-book, você consegue só baixar e já baixa no teu computador ou no teu celular? Não é assim que funciona, né? Normalmente você clica lá e ele fala, eu vou te mandar o link para você baixar no teu e-mail.
Então, você acabou de trocar um pouquinho de privacidade tua aí por esse e-book, que é o teu e-mail. Por quê? Porque a partir desse momento, você vai começar a receber e-mail. Você pode ficar tranquilo. Hoje em dia, ninguém bota um e-book, ninguém bota um e-book para tu baixar e pede teu e-mail e depois não te manda e-mail. Não faz sentido. Não acontece. Nunca vi acontecer. Nunca dei essa sorte. Né? Então, qual seria essa proposta? A partir do momento que eu baixei esse e-book, é porque eu entendi que o conteúdo daquele e-book era importante para mim. Né? Então, a gente tem como ponto de partida aí o que o marketing vai chamar de dor, né? Dor do cliente. Então, qual que é a dor do cliente? Seria algo mais ou menos assim, a gente está aqui no Esticando e a gente tem uma expectativa de que, por exemplo, empresas entrem em contato com a gente para que a gente possa fazer um encontro, fazer um treinamento, alguma coisa que desenvolva uma postura mais criativa nos colaboradores dessa empresa. Certo? Excelente ideia, Jorge. Inclusive, empresa, você que está assistindo a gente aí, escreve para contato@esticandabaladeira.com.br. Bem facinho de achar a gente. Beleza. Se essa empresa, então, ela está procurando, o que é essa pessoa que vai procurar no Google, o que ela vai digitar lá? Tá entendendo? Ela vai jogar como tornar a minha equipe mais criativa, alguma coisa nesse sentido. Quando ela faz isso, é uma das prováveis dores do nosso cliente. Estou chamando de cliente, mas lembrando que como a gente começou a falar sobre causas, bandeiras e coisas do tipo, são aliados e por aí vai. Né? Não vamos... mas eles estão falando... É a mesma coisa, a gente só troca os nomezinhos das pessoas, mas elas ocupam as mesmas posições, sabe? No meio dessa lógica. Então, o que eu espero? Eu espero que quando eu jogue no Google, apareça um artigo lá dizendo assim, pontos importantes para que sua equipe se torne mais criativa. O que você deve oferecer para que a sua equipe se torne mais criativa? 10 estratégias para que o RH construa uma equipe, blá, 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 tá entendendo? E quando eu tenho esse título, a pessoa vai, opa, é isso que eu preciso. E ela vai receber um artigo que vai entregar para ela um pouco dessas soluções, de forma gratuita. E esse artigo, espero, provavelmente, estará onde? No blog, no site do Esticando a Baladeira. Quando a pessoa chegar lá, ela vai ver que tem podcast sobre o assunto, que tem artigos, que tem vídeos, que tem todo esse conteúdo já pensado para essa lógica da criatividade. E, de repente, pode ser que tenha um e-book lá dizendo, baixe gratuitamente o nosso e-book que conta como... E aí a pessoa baixa, você tem um e-mail de uma pessoa que não é exatamente um perdido. O que eu estou chamando de perdido aqui seria o quê? A gente está sempre contrapondo a lógica do marketing tradicional com a lógica do marketing de conteúdo, né? Do marketing de relacionamento, de conteúdo, produção de conteúdo, tem tudo no mesmo nome. Marketing de permissão, tá tudo junto e misturado, né? Então, na hora que eu faço esse movimento, eu estou já percebendo que algumas pessoas eu não vou, entre aspas, gastar dinheiro. Ou, na analogia do relacionamento amoroso, eu não vou investir energia em relacionamentos que não fazem sentido para mim. Então, por que eu vou gastar dinheiro enviando spam, e-mail marketing, para uma pessoa que nem tem uma empresa? Se esse é o meu foco, entendeu? Acho que eu estou entendendo, sim. Quando eu vou para o relacionamento amoroso, a questão é, o que é importante para mim? Bom, eu acho que, sei lá, fulano que votou em não sei quem, eu acho que eu não quero nem conversa. Tá entendendo? Eu nem invisto energia nisso. Seria muito legal que essa pessoa gostasse de quadrinhos, gostasse de heróis, gostasse de correr, né? Porque eu tenho aqui, eu acordo cedo, eu não, né? Estou dando exemplo. Eu acordo cedo para correr, claramente, eu não sou a pessoa em questão. Eu achei que tu estava falando de mim, tu falou pessoa que gosta de heróis, de quadrinhos, que gosta de correr, mas tu falou acordo cedo, aí eu já vi que não era comigo. Aí já foi. Né? Então, é óbvio que você não vai investir energia
se você já sabe que tem questões que são vitais para você, que são sagradas para você, e que a outra pessoa não vai compreender ou vai querer alterar. Então o relacionamento é muito difícil que dê certo. Então você já se preocupa em ir para outros cantos, né? E aí que a gente começa a perceber o que então? Que além de você saber que tipo de pessoa você gostaria de ter esse relacionamento, você também tem que descobrir quais seriam essas dores dessa pessoa, para que depois você também passe a descobrir quais são os lugares que ela frequenta, se a gente for pensar no relacionamento amoroso. Então, eu não gosto de música técnica, não gosto de sertanejo, eu não gosto de... Eu vou para lá para encontrar uma pessoa que gosta de sertanejo, quer dizer, eu estou querendo prolongar e criar um estado longo de sofrimento, né? Por nada. É isso. Então seria mais interessante o quê? Pô, então eu vou, sei lá, num local que tem que o pessoal joga jogos de tabuleiro, board games, game boards lá. Aí você está falando comigo de novo. É um perfil específico, é assunto com essas pessoas. Não é isso? É isso que a gente chama de nicho, Jorge, é isso? Com certeza. Que seria conhecido também aí, né, a lógica do Chris Anderson, que é o marketing da cauda longa. Né? Outro livro que também está na Bibliotecando. Ah, sim. Qual que é a lógica da cauda longa? É aquela curva, né? O marketing tradicional ele se preocupa com essa galera aqui, ele quer pegar todo mundo que está aqui. Quer dizer, ele quer atirar para todo lado, porque quanto mais pessoas ele atingir, estatisticamente, mais pessoas ele consegue converter. O da cauda longa, ele está preocupado com essas pessoas aqui que não são tão contempladas, que é esse nicho, são essas pessoas que as pessoas não conversam tanto com elas, porque elas não geram um grande retorno, pelo menos para a ótica dessas marcas. Então, se você faz um produto, um serviço, um discurso que atende às necessidades dessas pessoas que não encontram no marketing tradicional a resposta para satisfazer esses seus desejos e necessidades, você começa a criar já ali um elo de confiança muito grande. Um grande exemplo é o Jovem Nerd, o grupo Jovem Nerd. Sim, sim. Há quanto tempo que eles estão lidando com um marketing de nicho que eles hoje são grandes responsáveis por ter aumentado esse nicho. Né? Eles investiram no nicho e fizeram com que ele aumentasse ainda, sabe? Porque eles acabaram sintonizando essa busca que está vindo, inclusive, de grandes marcas, como as grandes indústrias cinematográficas, né? Que apostam nos nichos para criar suas franquias. Não é mais ou menos isso? Isso mesmo. Eu acho que um exemplo que ficou muito famoso, não sei se, eu acho que está no livro do Chris Anderson, as livrarias, né? E a relação entre as livrarias e a Amazon com os livros digitais. Não é mais ou menos isso? Isso mesmo. O exemplo que ele dava é que numa livraria tradicional, que segue o marketing tradicional, existe aquele balcão dos best-sellers, né? Os mais vendidos. E as livrarias normalmente investem, elas literalmente pagam para ter o maior número daqueles livros que são mais vendidos. Por exemplo, Como Ficar Rico em 10 Dias. Está nos best-sellers, está na lista dos best-sellers, e aí fica lá nos mais vendidos durante muito tempo. O que a gente viu acontecendo, e hoje já é praticamente normal, né? O crescimento do nicho, justamente a lógica da cauda longa, e agora nós vemos dentro dos best-sellers o que antes era um público muito específico, que a gente vê, por exemplo, o Harry Potter, ou, a pronúncia britânica, Harry Potter. A gente vê, então, um público muito específico e, na verdade, a gente vê muitos públicos específicos, no caso da Amazon. Então, a Amazon começa a ganhar muito dinheiro com os livros digitais, porque ela não vende só aquele livro que é best-seller, que serve para o público geral, que é o mais vendido. Ela vende um pouquinho de muitos grupos específicos, muitos nichos, e isso está no final da cauda, né? A gente está chamando de cauda justamente o gráfico que se desenha com esses números dos mais vendidos, dos menos vendidos e da quantidade grande de pequenos grupos dos menos vendidos que acabam dando um retorno muito grande para uma empresa como a Amazon. Foi mais ou menos esse exemplo que o Chris Anderson usou, não foi? Isso mesmo. E isso a gente pode ir para várias questões. Eu queria mostrar aqui, Eugênia, se você puder botar a tela, não sei se
Se é tu que tem que falar, olha aí. Nossa, que rápido, que velocidade. O negócio é doido mesmo. Aqui, ó. Essa conversa que a gente está tendo, puta, pior que agora eu não sei se... dá para ver. Essa conversa que a gente está tendo até agora seria mais ou menos esse ciclo, né? Que é conhecido como o ciclo de funil, ou o ciclo do marketing digital, que é o ciclo é o tempo que o cliente fica em contato com a sua marca, né? Se a gente lembrar, então, daquela analogia do relacionamento amoroso, as pessoas são estranhas, num determinado momento ela entra em contato com o teu conteúdo, ela começa a te acompanhar, ela começa a interagir contigo, aquilo que você fala reverbera com o que ela acredita, e por que não você começa a construir essa amizade. Essa amizade ela vai avançando o nível de credibilidade, de confiança, até que chega uma hora que você oferta a ela uma certa solução que pode resolver a dor que a trouxe, né, até o seu conteúdo. Nesse momento, se essa oferta for gratuita, o que é muito comum, e aí é por isso que a gente vê tanto workshops de 3 dias, e-books, podcasts e tantas outras coisas que estão entregando um conteúdo que é bom, que é de qualidade, que você não precisa fingir que sabe que não entrega ouro, aquela coisa que fala, mas não diz nada. Não, não é o caso. Porque se você fizer esse tipo de coisa, você vai ser desmascarado. Então, o seu conteúdo tem que ser bom, tem que ser de qualidade, mas você não precisa entregar tudo. Você entrega, vai entregando, até que chega um momento que a pessoa entende que ela quer te dar o dinheiro. Ou que ela quer se tornar sua amiga, algo mais do que amigo. Ou que ela quer comprar a sua ideia, né, Jorge? Porque muitas vezes uma campanha publicitária ela não vende necessariamente um produto ou serviço, ela pode vender uma ideia também, né? Claro, com certeza. É o que a gente estava falando ontem, inclusive, né? De vender uma ideia, de comprar uma causa. Eu sei que também é a lógica do mercado, mas é uma lógica adaptada a essa realidade que a gente está discutindo, que é a realidade do marketing, né? Sim, com certeza. É assim, eu espero muito que quem me ouça aqui entenda que toda vez que eu falo venda, é uma oferta de relacionamento, tá? Que pode ser feita de qualquer forma. Às vezes a gente vai acabar falando venda porque é uma lógica do marketing, mas não o que eu posso pedir, né? Tentar ter os ouvidos um pouco mais generosos para que essas palavras que são super clássicas de um linguajar marqueteiro capitalista, não sei o que lá, não ofenda aquilo que você acredita, mas que você entenda que isso é, novamente, um rótulo que é colocado dentro de uma posição de uma metodologia de relacionamento, né, que você está construindo. Então, tipo, não, isso não é para mim porque ele está falando de venda. Não, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, entendeu? Às vezes escapa, às vezes a gente acaba falando e pode ser uma venda também. Por exemplo, não é porque envolve um processo de venda e de compra que não é uma boa causa. Você pode estar vendendo, por exemplo, um financiamento coletivo para ajudar uma determinada ONG. Ainda estamos falando de dinheiro, tá entendendo? Sim. Porque o dinheiro é necessário. A gente ficar demonizando o dinheiro é a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento, tá entendendo? Isso. Se tem uma coisa que todos esses séculos de colonização ensinaram pra gente é que demonizar é a ferramenta de quem não está aberto ao diálogo, de que é contra, inclusive, relacionamento saudável, né? Não devemos demonizar nada. Exatamente, cara. Bom, depois que a gente chega nesse nível aqui que a pessoa se tornou seu cliente ou seu aliado, vamos pensar assim, você pode, inclusive, aumentar o nível de permissão, exigir que a pessoa lhe dê um pouco mais da sua privacidade, então você exige mais tempo dela, você exige mais dados pessoais dela, e por aí vai, para que aumente o nível desse relacionamento. Né? É tipo entregar já a chave de casa pro namorado, para namorada. É um passo muito sério. É apresentar para a família, é esse nível. Caraca, Jorge, eu estou entendendo. É literalmente... a analogia do relacionamento é muito boa, porque você está falando de responsabilidade. É como você se sente
Quando você se sente à vontade suficiente para dar a chave da sua casa para uma pessoa, você está dando a ela uma responsabilidade que é grande, né? Exato. E aí você está percebendo que se a pessoa chegou ao ponto de falar, toma minha chave, tu não pode vacilar, né? E é aí que pega para boa parte das pessoas, que na hora que você chega e acredita em todo esse processo, e na hora que você paga para ver, paga pelo conteúdo que vai ser então o conteúdo que você realmente estava esperando, que você precisa, porque tem uma dor que você precisa resolver lá atrás, se ele não atende às expectativas, aí o ciclo se encerra, né? Assim como também pode ser que atenda, que funcione, que a pessoa, sabe? Por exemplo, chega uma hora que a pessoa, por mais que ela goste do esticando, ela vai olhar e vai falar, pô, eu já ouvi tudo que esses caras fizeram, eu já estou entendendo, eu já li mais do que esses caras leram. Obrigado por tudo, mas daqui para frente os nossos caminhos se dividem. Um relacionamento também. Foi bom. Ah, não deu certo, durou só 10 anos. Não, por 10 anos deu certo. Tá entendendo? Sim, sim. É um pouco dessa conversa aqui. Então é esse ciclo que, quando essa pessoa novamente voltar a ser uma ex-cliente, ela tem totais condições de se tornar um estranho, um amigo e não sei o que lá, para outra oferta, para outra questão que passa na vida dela. Sem contar que ela também pode estar fazendo isso com várias marcas, com várias causas, com várias ideias, assim como com vários relacionamentos também. Aí é uma questão particular. A gente está falando de poliamor, então, também no processo. Marketing de permissão está aberto para poliamor. Além de ser uma pessoa sensata, é uma pessoa que não está presa no rótulo da monogamia. É isso, né? É isso aí. E continuando aqui, deixa eu ver se eu consigo avançar aqui, só para que isso daqui a gente pode voltar com mais calma, mas eu só queria mostrar para vocês isso daqui. O Seth Godin, ele vai dizer nesse livro dele que quando a gente pretende aumentar o nível de permissão ou de confiança, de credibilidade, de responsabilidade, que a gente está tendo aqui, existem 5 níveis de permissão, tá? Então quer dizer que você pode ter aí a competência de conseguir envolver, de conseguir intensificar esse relacionamento em 5 níveis. Então, ele vai falar que o nível que seria o mais absurdo assim possível, né? O nível quase inacreditável, que se você contasse isso com uma pessoa 10 anos atrás, ela acreditaria que isso não era possível de ser feito, ele vai chamar de permissão intravenosa. Por que é uma permissão intravenosa? Que seria o equivalente à permissão que você dá para o seu médico na hora que você vai, por exemplo, se submeter a uma cirurgia. Ah, total, sim, entendi. Isso tem a ver com confiança e responsabilidade, né? Responsabilidade de para quem você dá essa responsabilidade e confiança sua de dar. Alice está querendo participar da aula. Gente, essa que vocês estão ouvindo é Calice, uma fofura que mora com o Jorge e que cuida dele enquanto ele não está aqui com a gente. E é essa lógica, então, de que você meio que autoriza a pessoa a fazer o que quiser com o seu corpo, porque você não tem condições de dizer sobre isso. Fala, pô, mas isso não é possível. Uma pessoa entra nesse nível de relacionamento com uma marca, entra, com certeza. Entra. Cara, eu tenho um exemplo perfeito. Star Wars. Tem fã do Star Wars que apareceu o Baby Yoda, essa pessoa tatua. A pessoa tatua. Tatua. Um personagem que não existia, de repente foi lançado, fez sucesso. Eu vou tatuar esse negócio. E não só. Qualquer produto ela compra. É incrível. Não, todo mundo aqui já deve ter ouvido a expressão eu tô jogando dinheiro na tela, né? Eu acho que é mais ou menos assim. A pessoa fala, vai sair um novo jogo de não sei o que lá. Eu já tô jogando dinheiro, me entregue o que você quiser dar. É tipo filme, sabe, né? Aquela coisa, tem um ator que você gosta muito, fala, fez o filme? Vou assistir. Não interessa muito o restante. Mas um fenômeno que começou a acontecer faz mais ou menos uns 10 anos é a lógica do clube de compras. Né? Qual que é a ideia? Você dá um dinheiro adiantado, todos os meses você então paga uma assinatura e essa marca te diz, que nem essa Clube W aqui, que hoje é Wine, né? Ela vai dizer o quê? Olha, se você me der R$60 por mês, eu vou te entregar todo mês
uma determinada quantidade de vinhos que foram selecionados por pessoas, né, por sommeliers nossos ou convidados de alto garbo e elegância. Eles vão recomendar ótimos rótulos. Junto a isso, eu vou ainda te mandar uma taça, 2 taças boas, e mais uma revista que vai acompanhar receitas para que você possa harmonizar com esse vinho. Eu falo, eita, se eu sou uma pessoa que eu gosto de vinho, e gostar de vinho, infelizmente, está diretamente associado ao seu poder aquisitivo, né, à sua renda. Mais ou menos, depende de onde você mora. Tem lugares, não sei exatamente aonde, que o vinho tem o mesmo preço de uma caixa de suco, às vezes até mais barato. Seu safado. Que é maravilhoso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Por que a pessoa se submete a isso? Ela está economizando tempo, porque ela tem que estudar, ela tem que procurar qual será o vinho que eu vou comprar e não sei o quê. Ela está economizando dinheiro, porque esse clube consegue comprar 10 mil. Ele pode chegar em qualquer vinícola e falar: você faz uma edição especial para mim do seu vinho, só para os meus assinantes, tenho 10 mil assinantes, cada um vai receber 2. Opa, faço, com certeza. Nenhuma vinícola se... Ah, mas você tem que fazer mais barato. Por favor, claro. Né? Então você paga mais barato, entregue na tua casa, escolhido por uma pessoa, né, que você confia, porque a marca está fazendo aquilo, e o melhor de tudo, para a marca já foi tudo vendido. E ela não tem encalhe, não tem nada do tipo. Esse modelo de negócio, conhecido como o clube de compra, ele já se expandiu para tudo que você puder imaginar. Eu recebi, faz poucos dias, um que chama Macum Box, que você recebe por mês. Incenso, vela, apetrechos, guias, o que você Incrível! meses. Então, só para você entender o nível, tem de biscoito de pet, tem de biscoito light, tem, enfim, quadrinhos, game board, tem tudo, roupa nerd, tem de absolutamente qualquer coisa já foi inventado, sabe? E é isso, você dá o teu dinheiro na frente. Olha o nível disso. Mas como é que a pessoa acreditou, né, nesse clube de compra? Ela foi lá no Google e falou assim: qual o melhor vinho para se tomar com peixe? Apareceu um artigo, esse artigo ela leu, gostou, tinha uma receita lá, ela fez a receita, deu certo. Aí, ao invés dela ficar jogando no Google, ela falou: pô, de onde é? Quando ela olhou lá em cima, estava lá, wine.com.br. Jogou no Instagram, começou a curtir, começou a entrar no site toda vez que tinha um artigo novo. Falou: porra, legal isso aqui. Aí, na hora que eles falaram: ó, a gente tem esse esquema de clube de compra. Por que não? Tá entendendo? A escolha parece até óbvia. Essa marca até agora me ajudou tanto que faz todo sentido eu passar a confiar nela nesse nível, tá entendendo? Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que ter em mente. Que eu preciso, então, antes de mais nada, ter uma grande produção de conteúdo para conseguir satisfazer todas essas dores que fazem sentido para essa tua causa. E é um grande desafio, né, Jorge? A gente sente na pele. O Scando, acho que não é muito conhecido por fazer uma produção muito frequente. A gente tem mesmo a dificuldade de acompanhar a velocidade, né? Principalmente em redes sociais que são muito dinâmicas, como o Twitter ou o Instagram, né? Mas a gente acaba escolhendo trabalhar numa profundidade. Eu acho que é um pouco da nossa proposta, né? Discutir criatividade e pensamentos complexos exige ir um pouco mais fundo. É claro que a gente não tem a mesma profundidade que um processo de pesquisa acadêmico, e isso a gente trabalha dentro da academia, mas a gente tenta ir um pouco mais fundo do que a superficialidade, que é mais ou menos o limite da linguagem na internet, né? Mas acho que você está falando para a gente de uma lógica que no marketing digital está caminhando junto com essa necessidade de velocidade para as marcas, né? Para a criação desse relacionamento. Né? Sem dúvida. Mas, por exemplo, uma outra questão. Eu, por exemplo, moro aqui no bairro do Cambeba, aqui em Fortaleza. E, de repente, eu sinto muita falta aqui, sei lá, enfim, de lugares para caminhar. Estou aqui chutando, inventando, porque tem lugares, né? Mas eu estou aqui inventando. E, de repente, eu jogo no Google lá, lugares para caminhar no Cambeba. E aparece um artigo que diz, tá. Esses aqui são os lugares. Pô, bacana.
Daqui a pouco eu vou ver esse artigo foi feito num site ou em algum outro canto que reúne várias informações bacanas do bairro. Sei lá, então o site é o Amigos do Cambeba. Pô, legal. E aí, daqui a pouco lá, eu descubro que todas as terças-feiras, em lugar tal do bairro, tá tendo aula de, sei lá, capoeira, yoga, sabe, ginástica, qualquer coisa do tipo. E eu começo a frequentar aqui, tá tendo encontro de cachorros e não sei o que lá. E eu, poxa, eu tenho um cachorro e tal. E de repente você percebe que essa Amigos do Cambeba é uma associação, é uma ONG que está preocupada em conseguir manter o bairro, mudar o bairro, cobrindo as fragilidades da manutenção do próprio poder público. Tá entendendo? E em um determinado momento eles estão precisando de voluntários. E você fala, lógico, é meu bairro. É lógico que eu vou fazer isso. Ou então eles estão precisando arrecadar uma grana, estão querendo fazer uma festa beneficente, vamos pensar que não estamos numa pandemia. Eles estão querendo fazer diversos eventos para conseguir melhorar o próprio bairro. Faz sentido para você, morador do Cabela? Faz, opa. Acabei de perceber que esse mecanismo de produção de conteúdo pode sim ser perfeitamente aplicado numa causa. Que não Ô, tem Jorge, é o que a gente estava falando também ontem, né? Essa questão de fazer sentido para você tem a ver com essa construção de relacionamento, né? Eu acho que aqui a gente consegue juntar um pouco as duas falas, porque ontem a gente estava falando de assumir responsabilidade também pelos seus próprios privilégios, mas eu acho que a gente acabou não falando especificamente desse elemento que tu está tocando aqui muito claramente. Assumir responsabilidade não é só para você pedir desculpa ou para você baixar a cabeça, não tem nada a ver necessariamente com isso. Assumir responsabilidade tem a ver com criar conexão e estabelecer contato, né? É estabelecer relacionamento com quem é diferente, que é assim, uma condição humana, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras, né? Não, é exatamente isso que você está falando, sabe? Se eu faço um percurso com esse pensamento decolonial que a gente apresentou ontem, eu começo a perceber que ao buscar a minha ancestralidade, ao buscar as questões que me impedem, né, que dificultam ou facilitam a minha vida em determinados aspectos, de alguma forma eu estou olhando para dentro de mim. E a partir desse momento eu começo a valorizar as questões que são mais caras para mim, Sim. percebe? Então, na hora que eu encontro algo que faz esse sentimento de amor próprio, de autocuidado, de reconhecimento, enfim, né, de todas essas questões. Na hora que eu encontro algo que intensifica isso, que me ajuda nesse caminhar, né, nesse olhar para dentro, Que deixa mais claro quem eu sou, né? Que cara, me ajuda a construir minha própria identidade. Nos estudos culturais a gente usa uma expressão que é os processos de subjetivação, que deixa bem claro que é uma coisa muito pessoal e que ao mesmo tempo é algo que não é estanque, não é parado, é uma coisa dinâmica que está em processo. Eu acho que de algum jeito a gente conseguiu aqui, esticando a baladeira, mas juntar essa relação do marketing de permissão, que fala tanto de relacionamento, com a proposta da colonial, né? Que fala também de uma construção de relacionamento, na verdade, de uma reconstrução. Ou talvez mais, da necessidade do estabelecimento de responsabilidades, de que a gente assuma a responsabilidade para entender que essas conexões são sim possíveis, né? Não é passar pano para ninguém, mas é, na verdade, entender que para que as coisas sejam sustentáveis, e eu não estou falando só de meio ambiente, mas que a gente consiga pensar num futuro que não seja só destruição e morte, para que a gente consiga pensar nisso, é importante a gente pensar nesse relacionamento, né? troca sustentável por pelo menos suportável, né? Pronto. Mas, Pô, Jorge, para a super. gente aqui se encaminhar, então, para o que seria, talvez, não necessariamente uma conclusão, em conclusões, para a gente dar aqui pistas para as pessoas desenvolverem o que a gente estava conversando aqui hoje em casa. Para onde é que a gente pode ir? Sim, eu vou. Ô, Eugênia, se você puder tirar aí a apresentação, rapidinho. O que eu acredito é que
Se eu já tenho, obrigado. Se eu já tenho aqui, então, um pensamento do que tipo de causa, o que é aquilo que me incomoda e que eu quero mudar, né? Vamos lembrar do incômodo que é esse grande estopim aí, essa pontada que não te deixa em paz. Eu acabei de descobrir o que é isso, eu entendi a causa disso e eu quero criar uma comunidade, eu quero juntar pessoas para que também sentem essa mesma pontada, para que a gente consiga suportar, talvez, ao menos isso, ou até melhor, resolver, por que não, isso de uma vez por todas. A gente está dando aqui um caminho que parece ser o caminho mais interessante, o que menos pede investimento financeiro e Sim, Eugênia, era para ter tirado a tela. A gente está conversando aqui com a Eugênia em simultâneo, pessoal. Ela está nos bastidores. a tecnologia é maravilhosa. Estou me sentindo muito velho, eu tenho 35 anos. Eu já não entendo o TikTok, tá entendendo? Eu já subi um degrau, eu já me sinto um idoso. Tá, mas você está falando sobre o que incomoda e eu quero mudar. Então, uma vez que eu identifiquei isso e a gente está aqui dando um caminho que não é o único, mas parece ser o mais efetivo no sentido de investimento financeiro, de retorno e de engajamento, né? Que é a produção de conteúdo, o meu próximo passo seria, então, começar a listar quais são essas dores. Que dores são essas? E a partir do momento que você descobre quais são essas dores, você inicia um processo que a gente pode até pensar que é um processo terapêutico. Se eu tenho uma dor, e a terapia, muitas vezes, ela só faz uma coisa que já é muito, que é te contar qual é a dor, fazer você descobrir qual é a dor. Quando você descobre isso, não é que resolveu. Aí o que você tem que começar a fazer? Conversar sobre isso. Com o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá. Eu acredito que sim, esse próximo passo deveria ser o quê? Vamos conversar sobre isso. De que forma? Produzindo conteúdo. Só que como você se sente bem nesse momento para produzir esse conteúdo? Eu vou produzir o conteúdo com postagem no Instagram, eu quero dar a minha cara a bater, então eu vou produzir um canal no YouTube, ou eu acho que eu me articulo melhor por textos, então eu vou produzir artigos, ou eu acredito que seja interessante, eu produzo textos, mas eu gostaria de discutir com pessoas esse texto, que nem a gente faz, então a gente vai para um podcast, percebe? A partir do momento que eu entendo essa dor, aí sim eu tenho condições de perceber que eu tenho que falar sobre ela. Mas qual é a maneira que eu tenho que, ao menos, começar a falar sobre ela? Né? Se a gente for pensar na lógica do alcance, o texto é inevitável. A produção de artigos dentro de um blog acaba sendo a maneira mais rápida de você conseguir ranquear e promover um engajamento pelo Google, né? Porque cada palavra do seu texto acaba se transformando numa tag, onde o que as pessoas digitarem no Google, você vai estar lá como resposta, o seu conteúdo vai estar lá como resposta. Então, se é isso, opa, vamos começar a produzir esses artigos, então, para começar a responder essas dores? Né? A gente escolheu iniciar pela produção do podcast da nossa primeira temporada, que começou a reunir óticas distintas para falar sobre o processo criativo. Não foi isso? Uhum. Mas, por exemplo, entendo também que foi uma falha nossa da gente não aproveitar esse conteúdo que foi desenvolvido para o texto. Sim, sim. Porque o podcast, o algoritmo ainda não rastreia. Uhum. Daqui a pouco ele chega lá, mas ainda não rastreia. Não é isso? Então, assim... E é uma coisa que a gente está tentando mudar agora, né, Jorge? Tanto que na terceira temporada, que mais uma vez a gente deu uma parada no terceiro episódio para poder entrar com essa temporada especial apoiada pela Lei Aldir Blanc e pela Secult4. Mas os 3 primeiros episódios têm 3 artigos que, inclusive, a gente lançou agora, junto com essa temporada especial, e a gente pretende continuar isso ao longo da temporada, né? Isso mesmo. Porque a gente tem que entender que esses públicos, eles estão fragmentados. Então, quem lê um artigo? Todo mundo que usa o Google. Então, é praticamente todo mundo mesmo. Sabe? É a tal ponto que, se você quiser, o Google lê o artigo para você. Você nem precisa ler, você pode só ouvir, né? Mas
tem pessoas que gostam da ideia do podcast. Cada vez mais está alcançando mais pessoas. Hoje em dia é muito fácil produzir podcast com o seu próprio celular, com o... Caramba, esqueci o nome do aplicativo, gente. Produzir podcast? Ah, é o... Spotify, o Anchor. Obrigado. Anchor, Só estava me vindo a N na cabeça. Anchor. Você consegue produzir seu podcast, sim. Você só precisa de um celular e, claro, né, de um pensamento organizado, de uma estrutura de programa que você queira... O pensamento nem precisa ser organizado. Vide Laurinha Lero. Que, na verdade, eu acho que ela tem muito do roteiro, só que ela é tão boa roteirista que parece que ela não tem roteiro. É incrível. Ela se faz. Se você perceber, principalmente nos episódios agora que são exclusivos do Spotify, que ela está fazendo como se... que saco, agora eu tenho que fazer podcasts. Ela é uma roteirista incrível, incrível. Ela tem personagens, ela tem plot twists, e é como se ela estivesse falando livremente. É incrível, é muito bom. Mas ela prepara piadas que ela vai dando pistas dessas piadas uns 5, 10 minutos antes. Esquece do que ela falou e daqui a pouco ela puxa o gancho. Então, assim, ela roteiriza, sim. Tanto é que hoje ela está produzindo conteúdo, né? Ela é roteirista para a Globo. Ela foi contratada pela Globo para fazer isso e pelo Porta dos Fundos também. Então. E Merecida, é um excelente podcast. Quem puder dar uma olhada no podcast da Laurinha Lero, é espetacular, vale muito a pena. No mínimo você se diverte. Se você não demais, quiser estruturas por trás, mas enfim, produziu o podcast. Legal. E o que mais? Então eu acho que nem, por exemplo, agora a gente aqui está se aventurando no vídeo. Qual que é a vantagem da gente estar se aventurando aqui nesse formato? É que a gente conta com... Quer dizer, não sei se é uma vantagem, né? Mas a gente conta com o nosso carisma e só, né? E acabou, porque o resto é a gente parar e conversar, não é isso? E acabou de transmitir, virou conteúdo, já está postado no Facebook, postado no YouTube e coisas do tipo. Você precisa ser... eu tenho um estúdio, eu vou montar um cenário e coisas do tipo. Tudo isso é legal, mas depende muito do seu público. Né? Que tipo de, por exemplo, a gente está fazendo vídeo de 1 hora. Dificilmente a geração alfa aí, Z aí, vai encarar essa bronca. Ou vai ouvir a gente no vezes 2, tá entendendo? Não tem problema nenhum. Eu sei que eu falo lento, então me bota no vezes 2 aí que vai ficar bem legalzinho. Também falo lento. Eu me ouço e falo, pô, tu é lento, né? Então. Mas por falar nisso, então, Jorge, vamos se encaminhar aqui para o nosso objetivo. Onde é que a gente pode chegar, então, com essa conversa toda? O que você que está aí, que realmente está interessado em produzir em divulgar, vamos pensar assim, em disseminar a sua palavra, eu acho que você tem que começar, antes de mais nada, a estruturar o seu conteúdo. Antes disso, só um pouquinho antes, que é o que a gente falou na aula anterior, é tentar descobrir não o conteúdo que você gostaria de fazer porque você acha que vai ser o melhor, mas você primeiro, né, entender qual é o conteúdo que você tem condições de fazer nesse momento. Primeira coisa. Mas eu não consigo ter a qualidade tal. Então, muda o nível da produção de conteúdo. Né? Mas não deixe de fazer ou de falar por causa disso. Sabe? Isso vai melhorando aos poucos. Por quê? Porque você também, muitas vezes, quando você começa, você não tem muita certeza daquilo que você está fazendo ou muita convicção de que o caminho que você escolheu é o caminho certo. Então, você vai experimentar. Né? E talvez no meio dessa experimentação, você descubra qual é. Tipo The Office, né? Que dizem que na primeira temporada nem eles sabiam muito bem para que caminho ia, e aí eles experimentaram vários formatos e falaram, esse aqui deu mais certo. E aí eles foram nas outras temporadas. O Garatuja que eu estou produzindo é mais ou menos isso. Eu não fazia a menor ideia de onde é que eu queria chegar. É assim todo episódio, e eu parei agora no terceiro porque eu não faço ideia de para onde é que eu vou. E tá tudo bem, né? Faz parte do processo criativo. Tá tudo bem. Mas depois que você fixar e falar, não, eu vou produzir isso, é produzir. Não tem mais muito o que fazer. O seu retorno vai ser proporcional ao seu tempo
e o seu estudo investido nisso, né? Acho que... Deixa eu estou entendendo então, Jorge, você está me dizendo, você está retomando o início da sua fala e está colocando aqui que a gente acaba aprendendo com a publicidade, no caso o marketing digital, o marketing de permissão, a importância de construir pontes, né? Aí a gente acaba retornando, como a Eugênia escreveu aqui para a gente, a pergunta que fizemos no encontro de ontem. Que pontes você quer construir para montar a sua comunicação, né? É Sim, chegar aí. É mais ou menos isso? com certeza. E aí é pensar que se você quer construir essa ponte, o que você tem que fazer? Qual é a sua postura? Quais são as pessoas que você tem que entrar em contato? Por exemplo, a gente sempre teve vontade de conversar com algumas pessoas que a gente achava que seriam intocáveis, né? Que seriam pessoas que não. E de repente, nessa temporada aqui nossa, todas as pessoas que a gente falou seria perfeito que essa aceitasse, todas aceitaram. Cara, isso foi incrível, não foi, Jorge? Preto Todas. Zezé, Demitri Túlio foi lançado hoje, né? O programa do Demitri Túlio. Demitri Túlio, simplesmente o jornalista do Nordeste do Brasil mais premiado, Demitri Túlio, topou falar com a gente sobre as várias fortalezas que existem na cidade de Fortaleza. Preto Zezé falou sobre cidade de periferia. Fernanda Meirelles, um artista incrível, fortalezense, é a cara de Fortaleza, tem um trabalho fantástico sobre Fortaleza Cidade Solar, tem 1 milhão de trabalhos incríveis da Loja Sem Paredes. Alberto Gadanha, um dos maiores responsáveis por eleger Fortaleza como a cidade criativa do design. E Narcélio Grude, outro artista incrível da arte urbana. Cara, eu nunca pensei que eu fosse falar com essa galera, assim. Pois é. Incrível, foi muito incrível isso. E isso, muitas vezes, que eu acho que é um sentimento bom de ter, que conforme você vai produzindo e vai tendo feedback, você vai ganhando novas injeções de ânimo, né? Então a gente consegue pensar que agora que a gente alcançou esse nível de conexões, o que mais que pode ser feito? Né? Até onde mais a gente consegue chegar? Porque a nossa segunda temporada ela foi um bom exercício, mas também a gente acabou ficando num terreno um pouco mais tranquilo, porque os nossos convidados já eram conexões que a gente já havia fomentado ao longo da nossa vida e tal. Mas esses agora, até onde eu sei, praticamente nenhum a gente tinha essa conexão tão forte, né? A gente sabia o caminho ou não, ou a gente foi no Instagram, e eu, por que não? Por que você gostaria? E eles aceitaram de pronto, né? Então é perceber que essas pontes, tem um monte de gente que já está nesse caminho, e que quando você chega lá e pergunta, olha, eu também quero fazer parte, ela se sente, às vezes, até premiada, ao invés de falar, não, mas eu já estou aqui, quem é você? Não é assim que funciona, sabe? As coisas são um pouco mais simples do que parecem ser, mas isso vai exigir tempo, trabalho, dedicação, sem sombra de dúvidas, né? Mas é possível e aos poucos isso vai crescendo. E a maneira como você se relaciona com o seu conteúdo também vai mudando, né? O que é, o que é bem interessante também. Então, acho que é isso. Uma vez que você botar na cabeça que é isso que eu preciso fazer, eu preciso curar essas dores e eu quero ter esses aliados, vá atrás deles. Vá atrás deles. Porque com certeza que são coisas que a gente percebeu também. Às vezes a pessoa fala: Não, hoje eu não consigo te ajudar, mas eu sei que Fulano consegue. Caramba, já é uma puta mão na roda, né? Excelente, cara. Excelente. Eu estou escrevendo aqui que é para não esquecer. Criar aliados para curar as nossas dores. Eugênio, escreve isso também. Fantástico. A galera poder tirar um print com as nossas caras aí. Jorge, eu tô emocionado, cara. Eu não imaginava que a gente fosse falar tanta coisa legal em tão pouco tempo, assim. É saudade da aula junto, Ed. É. Olha, eu sei que tem uma galera que, né, não curte essas conversas muito longas, mas para você que curte, muito obrigado por estar com a gente aqui até agora. E para você que está ouvindo acelerado, que bom que você conseguiu vir até aqui. Valeu, né? Mas essa mensagem, então, que o Jorge encerra aqui a fala de hoje, eu acho que é perfeita para costurar, para linkar com o que a gente conversou ontem sobre cultura de resistência, arte como movimento político e
decolonialidade. Criar aliados para curar as nossas dores. É legal que a gente tentou aqui, gente, não sei se vocês perceberam, esticar a baladeira mesmo. A gente forçou a barra para tentar reunir noções de publicidade, marketing digital com a proposta decolonial. Eu sei que não foi perfeito, eu sei que não foi o mais profundo, eu sei que não foi o mais completo que poderia ser, mas foi o que a gente consegue numa conversa amigável entre duas pessoas que parece até que são amigos, né? Não é? Eu não sei. Pelo menos para mim, e eu acredito que para o Jorge também, foi super divertido. Com certeza. Mais uma vez, então, eu agradeço a Secult-For, Secretaria de Cultura de Fortaleza, que por meio da Lei Aldir Blanc, permitiu que a gente estivesse aqui, permitiu que a gente gravasse a temporada especialíssima do Esticando a Baladeira com o tema Fortaleza Cidade Criativa, convidando Alberto Gadanha, Fernanda Meirelles, Nacélio Grude, Preto Zezé e Demetri Túlio, essas pessoas espetaculares, fortalezenses incríveis, que fazem e fizeram uma cidade de Fortaleza muito mais criativa e que falaram para a gente o que eles acham que é uma Fortaleza mais criativa e que a gente comentou lá. Então, vão dar uma curtida nessa temporada que está especial. E junto com ela, esse seminário que foi a nossa tentativa de dar vazão à nossa vontade de esticar a baladeira em vídeo, né, Jorge? Ao vivo, são cortes. E também colocar um pouco para vocês aí das nossas ideias, das nossas pesquisas, o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo. A gente acha importante, simplesmente porque é o que a gente faz, e se mais gente tiver a oportunidade de ouvir e disso ficar gravado, disso gerar um conteúdo que fique interessante e que vale de alguma coisa para alguém, quanto mais melhor para a gente. A gente vai continuar inventando e tentando fazer diferente e buscando formas criativas de ser criativo. Tá louco hoje, hein, Jorge? Hoje eu tô um negócio aqui, ó. O negócio tá louco. A parada tá louca. Bom, quer mandar então um recado final, Jorge? Quero agradecer também você que acompanhou a gente até aqui. Mais uma vez, Secult-For, muito obrigado. Mais uma vez, Eugênia Cabral, sua linda, muitíssimo obrigado por estar aí com a gente, organizando, trabalhando, por ter hosteado a nova temporada de Esticando a Baladeira, porque eu era o host antes, mas agora a Eugênia provou que ela é a verdadeira host do Esticando, merecidamente, ela está liderando a gente lá, aqui nos bastidores, mas no podcast, é ela que manda, pode prestar atenção lá que tá massa, ela que manda aqui também, né? Se ela apertar o botãozinho aí, a gente cai na hora. Já era. E obrigado ao Leandro Maciel, que também está aqui nos bastidores, ajudando, contribuindo e fazendo umas piadas incríveis. Se você me viu rindo aqui, às vezes era do que o Jorge estava falando mesmo, outras vezes era porque o Leandro estava comentando alguma coisa divertida. Então, o bom é que a gente se diverte durante o processo. Muito obrigado, Leandro. Nós somos a equipe do Esticando a Baladeira, junto com Elton Bastos, o responsável pelas nossas edições, e também é um profissional criativo junto com a gente. O que a gente inventa aqui, as audições que vocês percebem no Esticando a Baladeira são 100% criatividade do Elton, então é mais uma pessoa da equipe que a gente agradece muito. Devo estar esquecendo alguém, me desculpem, mas é isso. Muitos agradecimentos, mais uma vez obrigado por estarem com a gente até aqui, até agora, e Jorge, quer dar um recadinho aí de despedida? É isso aí, gente. Eu queria agradecer mesmo a presença, agradecer a Secult-For, com certeza, por ter acreditado no projeto, por ter lido aquele projeto, falado faz sentido, parece que esses caras sabem o que querem fazer, né? Acho que já é um voto de confiança. E ainda mais a oportunidade de falar de uma cidade que é tão importante para mim, para a gente, né? E num momento tão especial da cidade, que é essa construção aí, né? De uma cidade que promete ser um pouco mais criativa, ao menos, né? Seguindo padrões rígidos internacionais aí, a gente está aqui não apenas para comentar sobre, mas também para, de uma determinada maneira, contribuir para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento, né? E por isso que a gente está tão engajado em produzir esse conteúdo especificamente. Parece ser aí uma... esse pessoal está produzindo conteúdo para conseguir, né? Para ficar passando pano para
a ser cultifor, passando pano para não sei o quê, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente fica feliz de ter a liberdade, a autonomia, né, e o apoio mesmo de produzir um conteúdo livre, onde a gente pode dizer as coisas que a gente não concorda, as coisas que a gente tem medo, as coisas que a gente gostaria, que são coisas que a gente fala por conta própria, de graça mesmo, né? A gente já perdeu muito tempo. Desde 2018, né? A gente já perdeu muito tempo falando isso. Não perdeu tempo, mas é isso. Insighté a todos, obrigado aí. E acompanhem, gente, porque 2021 a gente vai... Foi muito bom começar 2021 com esse projeto, porque isso dá um fôlego para que a gente retome algumas produções que estavam paradas e alinhe melhor também as nossas estratégias aí, né? Então, é isso aí. Axé pra gente. Oxalá que isso se realize. Amém. Gente, não tenho mais o que dizer. Adeus e obrigado pelos peixes. A gente se vê, hein? Tchau. Ai, Ed, vamos falar, cara. Não tem problema. Eu acho que a gente teve um problema técnico. Na hora que a Eugênia conseguir, ela despluga a gente. Que nem no Matrix, a gente tá aqui de boa curtindo. Daqui a pouco ela vem. Tá aí. É tipo... Eu me sinto um pouco Matrix, tu não se sente um pouco, não? Porque, assim, a gente não sabe exatamente com quem que a gente está conversando aqui, né? Se é que tem alguém. Que também pra gente... Só louco, né? Só louco. É muito doido isso, cara. Sabe, eu me pego pensando em enquanto eu estava lendo... Como é o nome daquele livro das teletelas, Big Brother? 1984, de George Orwell. Eu estava... Opa! Olha aí. Eugênia, por favor, eu vou me despedir do pessoal de novo. Gente, a gente teve um problema técnico. Eugênia voltou, ela está aqui com a gente de novo, então agora ela vai poder desplugar a gente da Matrix. Mais uma vez, então, tchau. Muito obrigado por estarem aqui. Adeus e obrigado pelos peixes.